Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos dar continuidade àquele conteúdo bem importante para o vestibular. Hoje nós falaremos sobre mitose, sobre divisão celular. E para isso, nós teremos que relembrar algumas coisas que nós vimos nas aulas anteriores. Mais especificamente sobre a interfase. Então, desde aquela aula que nós falamos sobre o núcleo interfásico, nós teremos informações bem importantes. Então, caso fique alguma dúvida, é possível vocês procurarem na playlist aqui do YouTube essas aulas para revisar, certo? Então, vamos lembrar de algumas coisas. Aqui nessa imagem, nós vamos lembrar que o DNA no núcleo interfásico, ele se encontra associado a histonas, né? Ele se encontra na forma de cromatina. Lembra que lá naquela aula nós falamos um pouco sobre eucromatina, heterocromatina, a cromatina sendo transcrita ou não sendo transcrita, não é mesmo? E nessa aula nós vamos ver mais sobre o cromossomo condensado mesmo. O cromossomo, ele apresenta, né? Vamos lembrar a forma dele, né? Ele, então, apresenta um braço curto, um braço longo. Cada lado é uma cromátide, cada uma é uma cromátide irmã, e ela tem uma constrição, que é conhecida como centrômero. Então, a gente não pode esquecer dessa informação, certo? Além disso, na aula anterior, vocês viram o funcionamento do ciclo celular. Entender esse ciclo celular na fase de interfase é bem importante para compreender essa aula que nós vamos falar. Então, as fases da interfase é uma fase de preparo para a divisão celular. Nela, como nós vimos na aula anterior, a fase G1 é composta. Ela é responsável pelo crescimento celular, onde a célula vai se preparar para uma possível divisão. Então, o número de organelas vai aumentar. Então, é uma fase de preparação para a divisão. A fase S é a fase de duplicação dos cromossomos. Já que a célula vai se dividir, é necessário que tenha o dobro de cromossomos, não é mesmo? E também tem a fase G2, que tem o processo de produção de proteínas para a divisão. Então, é uma fase de preparo para a mitose. Então, ela vai, como a mitose exige uma demanda energética, ela vai produzir ATP, vai produzir todo o material necessário para a divisão. E a mitose, que é a que nós vamos ver hoje, certo? Então, lembrando também desse gráfico que a gente viu bastante na aula anterior, no qual, na fase G1, o material genético apresenta a mesma quantidade, na fase S ele dobra, na fase G2 ele está o dobro, né, da quantidade de material genético inicial, e durante a mitose ele cai para metade, certo? Então, a aula de hoje é sobre mitose. A mitose é conhecida como uma divisão equacional. O que ela quer dizer? O que eles querem dizer com isso? A divisão equacional é uma divisão igual a células filhas originadas a partir da célula mãe apresenta a mesma quantidade de cromossomos. Então, se uma célula, como por exemplo, né, a mitose, na verdade, ela ocorre nas células somáticas. Se a célula, como a célula humana, né, apresenta 46 cromossomos, a célula mãe, ao se dividir, as suas células filhas terão o mesmo número de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. Esse exemplo é uma célula humana, certo? E qual que é a importância da mitose? A mitose ocorre para regenerar os tecidos e o crescimento mesmo. A nossa pele, ela tem constante processo de mitose. Então, as células mortas, né, são substituídas em larga escala. Existem células que são células que se dividem muito,
que são trocadas constantemente, e tem células que demoram um pouco mais para ser substituídas. Outras não são substituídas, certo? Então, por exemplo, a célula do neurônio não faz mitose, certo? Aqui nós temos a imagem das fases da mitose. Então, cada fase é bem importante. A prófase, a metáfase, a anáfase, telófase e a citocinese. Nos próximos slides, nós vamos discutir mais detalhadamente quais são os eventos mais importantes e que vocês devem reconhecer para a resolução do vestibular. Então, vamos iniciar pela prófase. Prófase vem de pró, primeira fase. A prófase é a fase de preparação para a movimentação dos cromossomos. Então, na prófase vai haver mudanças para que os cromossomos consigam se movimentar pelo citoplasma. Para isso, então, o estado inicial é os cromossomos cercados pela carioteca, o centríolo e o centrossomo, né, que é composto por centríolo, ele tá juntinho. O envoltório nuclear, aqui não tá aparecendo nessa ilustração, mas tem o nucleolo, certo? Essa é a fase antes de iniciar a prófase. Então, os cromossomos, inicialmente, eles começam a se condensar. O material condensado, ele se torna inacessível para a transcrição. Então, não há produção de proteínas. Desta forma, o nucleolo começa a desaparecer, porque ele perde um pouco a sua função, não é mesmo? Os centrossomos, que eles ficam que já são produzidos lá na fase de intérfase, produzidos não, são identificados na fase de intérfase, eles se movimentam, começam a se movimentar para os polos opostos da célula. Então, cada um fica num cantinho. E, junto a eles, tem as fibras, os microtúbulos. E esses microtúbulos começam a se movimentar juntos, formando linhas. A carioteca começa a se fragmentar para que as fibras do fuso tenham acesso aos cromossomos. Então, as fibras do fuso, através dos cinetocoros, têm acesso ao centrômero, né? E elas se ligam ao cromossomo. Aqui nós temos uma imagem de como é a prófase. Então, veja, aqui é a intérfase, em que o cromossomo não está, o material genético não está condensado, está na fase de cromatina, lembram? Aí aqui, nessa célula, nessa aqui também, nós temos um pouquinho de identificação, mas ainda está bem misturado, não dá para identificar bem os cromossomos. Mas é possível observar que eles estão um pouco mais condensados. Então, nessa fase que ocorre, o centrossomo ficam em polos opostos. As fibras do fuso estão conectadas, os microtúbulos, né, se conectam ao cromossomo através dos cinetocoros, e a carioteca apresenta algumas subturas que facilitam o acesso aos cromossomos. E qual que é a fase da metáfase? A metáfase é a fase de movimentação dos cromossomos. Nessa fase, os cromossomos apresentam o seu máximo grau de condensação. Então, é nessa fase, essa fase ela é bem importante para a análise do cariótipo. Com uma substância conhecida, chamada colchicina, existem outras, né, mas essa é a mais conhecida, os microtúbulos são degradados e o material que anteriormente, no próximo eu mostro, o material fica bem característico
e é possível observá-los, certo? Aí, né, eles separam de acordo com o tamanho, com as características que nós vimos na aula de núcleo, né? Nós vimos que cada cromátide de irmã é reunida de acordo com a sua característica morfológica. Então, na metáfase, as células ficam alinhadas, as cromátides irmãs ficam alinhadas no centro. Com a substância da colchicina, essas fibras são degradadas e não passa para a próxima fase. Então, é possível ver nessas células qual é a caracterizar o cariótipo da espécie, certo? Então, na metáfase, os centrossomos se encontram nos polos, né, da célula. Os cromossomos se encontram alinhados alinhados na placa equatorial, também conhecida como metafásica. E nessa fase ocorre a duplicação dos centrômeros, porque quando essas células, esses cromossomos se dividirem, cada uma das cromátides vai ter que ter um centrômero, não é mesmo? Aqui é como fica a célula na fase de metáfase. Então, observem que os cromossomos ficam alinhados. E aqui não dá para dar zoom, mas é possível identificar um pouquinho, pelo menos, como que é cada cromossomo. É possível identificar a morfologia deles. A fase de anáfase é a fase de separação das cromátides irmãs. Uma cópia de DNA vai para cada lado e ocorre, então, o rompimento dos centrômeros. Aqui é a fase de anáfase, olha como ela é bem característica. Cada cromátide irmã está para cada lado. Aqui é como que era o núcleo interfásico, ó. Essa aqui também está essa aqui está em metáfase, eu acho. Está alinhado, ó, na linha equatorial e aqui separado, certo? Então, a fase de telófase é quando a célula começa a retornar ao seu estado primário. Também a fase de telófase é conhecida como a fase que é como se fosse ao contrário do que aconteceu na prófase. Como a célula está voltando ao seu estado natural, tudo que mudou durante a prófase, na telófase vai voltando. Então, os cromossomos começam a descondensar, a carioteca começa a retornar à sua forma natural, ocorre o ressurgimento do nucleolo, uma vez que como o cromossomo está descondensado, então tem transcrição. Ocorre o recolhimento das fibras do fuso e, principalmente, a citocinese, que é a formação dos dois novos núcleos, ou seja, o estrangulamento das células por fibras actina. Vamos ver melhor aqui que é a citocinese, ó, que é a divisão citoplasmática, ó, é como se fosse um estrangulamento, aqui são as fibras, aqui o reaparecimento dos nucleolos, cadê o nucleolo? Aqui, cromossomos estão descondensados, como que é o nome? O centrossomo, né? O centríolo fica aqui no cantinho, volta ao seu lugar original. E aqui nós temos uma imagem de como fica, olha. É possível observar a divisão citoplasmática aqui no meio da célula, certo? Aqui os cromossomos, cada um. Aqui tá voltando ao seu estado descondensado. Aqui tem um espaço maior, que é o espaço de estrangulamento, ou a citocinese mesmo, né? Então, aqui nós vamos retornar e lembrar quais são os eventos principais de cada fase. Então, na prófase, o cromossomo começa a se condensar. A carioteca se degrada. O nucleolo, por o cromossomo não estar acessível, ele desaparece. Os centríolos começam a se movimentar.
formando então o fuso, né? Aqui na metáfase, os cromossomos ficam alinhados na linha equatorial ou linha metafásica. As cromátides irmãs, os centríolos ficam nos extremos, nos polos extremos. Aqui na anáfase ocorre o encurtamento das fibras, né? Ocorrendo a separação das mesmas. E na telófase ocorre a divisão citoplasmática, conhecida também como citocinese, e o reaparecimento dos nucleolos, reorganização da carioteca, ou seja, ela é ao contrário da prófase. Aqui nós temos imagens de quais são as fases. Então, vamos lá. Na intérfase, o material genético encontra-se descondensado, então, ele está em cromatina, ocorre também a duplicação do material, ocorre toda aquela preparação que nós vimos na aula anterior. Na prófase, o material começa a se condensar. Na metáfase, o material fica alinhado aqui na placa equatorial ou linha metafásica. A anáfase, o encurtamento dos microtúbulos, fibras mitóticas, cada um puxa para um lado, as cromátides irmãs, e a telófase, a citocinese, que é a divisão do citoplasma, certo? Aqui tem mais células pra gente mostrar, só que essa tá mais difícil de enxergar. Então, vamos começar pela prófase, aqui ele tá mais condensado. A metáfase, eles estão alinhados. A anáfase, as cromátides irmãs estão sendo separadas. E a telófase, onde é possível observar aqui a separação do citoplasma. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem me escrever, mandar um e-mail perguntando sobre essa aula ou as demais mesmo, certo? Boa sorte, bons estudos e revisem bem essa aula. Se ficou alguma dúvida, por favor, me escreva. Muito obrigada!